Sejam muito bem-vindos hoje no nosso programa do MDflix. E hoje, o seu programa de numerologia, onde a gente fala de famosos, falamos de celebridades e trazemos para você não só falando da celebridade, mas como você também pode e vai atingir aí o sucesso, a prosperidade a partir do momento que você conhece os seus números, se conecta com a tua letra e mais do que isso, começa a desenvolver aí uma assinatura de sucesso, uma ação. E para isso estou aqui com o grande expert em numerologia cabalística, o grande profissional, super especialista, professor Marcos. Tudo bem? Olá pessoal, olá para você que pode mais, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, no MDflix, e hoje a personalidade que nós vamos falar, ela é imponente, então vai ser bem legal. Essa personalidade, eu sou fã de carteirinha número 1, ela é maravilhosa, ela tem um estilo, ela trouxe algo diferenciado para as passarelas e nada mais, nada menos do que trazer essa grande celebridade Gisele Bündchen. E no final você vai saber também que além de ela ser, essa ativista aí que cuida da natureza, essa mulher de sucesso, nas passarelas, ela traz aí uma motivação diferenciada, até no livro dela, Aprendizados, quem não leu, eu li, é maravilhoso. Ela traz ali uns insights poderosos, mas mais do que isso, você vai entender como nos números dela, ela foi se guiando para este caminho. Então se você, talvez você não queira neste momento ser um modelo, uma modelo, mas você quer também ter esse sucesso. Por exemplo, eu anotei aqui, ela é a 16ª mulher mais rica in the world, do mundo. Isso é fantástico, Tem alguma coisa aí, professor Max, no número dela que já conecta aí com esse dinheiro, com esse sucesso, com essa grande prosperidade aí? Sim, ela tem no triângulo da vida dela, do nome dela de nascimento, ela tem o número 518. Que significa prosperidade duradoura. Então ela já tem isso aí, tá lá ela no já triângulo. Nasceu assim com essa... A gente pega o triângulo da vida da pessoa e analisa isso, e no caso dela ela tem esse 518, 518, Só uma pausa aí. O que é pro pessoal que tá chegando agora, o ouvinte aí do MDflix que tá chegando agora, o que é exatamente esse triângulo da vida? Porque a gente fala em numerologia e às vezes até pra pessoa entender que no próprio nome dela tem números, fica um pouco estranho. Então o que é esse triângulo da vida? O que é esse 518, esse 518, que ela já trouxe nato, Então ela já foi abençoada aí com um número de prosperidade. Mas o que significa basicamente esse triângulo? Então, veja só, a gente pega na numerologia, a gente utiliza a tabela de numerologia cabalística, ela tem um lastro no alfabeto hebraico, tá? Esse é o primeiro passo. Então essa tabela é uma tabela diferenciada, onde cada letra do seu nome e acentos, eles são levados em consideração. E aí é feita uma conversão do seu nome em números. Por exemplo, o meu nome é Max. A primeira letra vale 4, a letra A vale 1 e a letra X vale 6. Então existe uma tabela. Isso. E essa tabela você pega cada letra e transforma ela num número. Isso. Aí você faz essa conversão, só que daí nessa análise do triângulo da vida, é como se a gente pegasse... Como não? A gente pega todas as letras, o nome completo, o sobrenome, e faz a junção e analisa os números que estão vibrando dentro de um triângulo. Ou seja, a cada 2 números a gente vai somando e vai formando, vai afunilando. Você vai reduzindo isso. Vai reduzindo, afunilando, até chegar a um triângulo que a gente fala que é o triângulo da vida. É onde você analisa se a pessoa tem números que levam ela para o buraco, números que são sequências negativas, os arcanos de dificuldades, que a gente fala, são arcanos baseados nas lâminas do tarô, na vibração energética dos números. Nesse triângulo daí tem esses números repetidos, por exemplo, quando a pessoa tem uma repetição de número 1, a gente fala que é uma sequência negativa. Uhum. E o que traz? Traz a falta de iniciativa. A 2 vai trazer a timidez, a 3 é problemas na criatividade e assim por diante. E no caso de Gisele Bündchen, ela tem nesse triângulo aí esse número espetacular, que é esse 518, Isso. que traz essa prosperidade contínua. E sabe que eu queria até abrir um parênteses aqui, porque quando a gente fala em prosperidade e olha pra Gisele Bündchen, a gente percebe que a prosperidade dela é muito mais do que só material, A gente vive vibrando a prosperidade é o dinheiro, a pessoa ser super rica.
Mas ela traz uma leveza no estilo de vida dela, a forma, né? Então ela ensina, é ela que limpa a casa dela em muitos momentos, claro que ela tem os empregados, mas ela curte isso, essa leveza, ela leva os filhos lá pra plantar, pra colher, pra vivenciar a natureza, ela tem um relacionamento legal, apesar de ter tido uma pequena baixa, mas ela escolheu amar, né? Ela escolheu esse relacionamento e eles estão muito felizes, ela vibra, né, pelo marido e o marido por ela. Então, essa prosperidade desse 518, ela vai muito além do dinheiro apenas, né? Que também é muito importante, diga-se de passagem, né? Até porque quando a gente observa os outros números dela, daí vão tendo outros encaixes ali bem interessantes, né? Que levam essa questão aí que você está falando. Diga um encaixe aí pra gente. Um dos primeiros números que ela tem, que eu acho que é onde encaixa aí essa questão familiar, dos relacionamentos, ela tem motivação 6. O número de motivação 6, primeira coisa que a pessoa vibra no número 6, ela gosta de uma vida de luxo, ela gosta das coisas bonitas, tá? Isso eu acho que é algo legal, né? Mas assim, o 6, ele gosta de viver em torno da família. Para eles, a família, o 6 o relacionamento familiar é importantíssimo. Então, construir esse núcleo, viver em família, para ela é algo que está nos números dela, faz bem, faz ela viver e ela nada a favor da maré dela, né? Maravilhoso. Então, veja, a prosperidade aí, ela vai se permeando também em outros aspectos, Sim. né? Além disso, né, ela tem um número que até quero comentar contigo e depois nós vamos olhar na assinatura dela também o quanto isso faz total sentido, que é o dia de nascimento dela, né? Então, a gente tá finalizando aqui esse mês de julho aqui e nada melhor do que finalizar o MDFlix aqui com Gisele Bündchen, porque ela faz aniversário em julho, ela é do mês 7. Mas o número dela é o 20, né? Ela tem um número psíquico 2, que dá essa sensualidade, né? Ela tem essa... Que mais aí que esse número 2 aí também se encaixou dentro dessa profissão dela também? Primeiro que assim, o número 2, né? Ela é um super número 2, né? Você pensar, porque todo número que é acrescido do 0, ele vira como se fosse um super número. Então, no caso dela, é 20. Né? Dia 20, o número 2 é o número da associação, da sensibilidade. Então é como se ela tivesse muita força nessa questão da sensibilidade. Mas também, né, o número 2, né, se você pegar, o número 1 é o Sol, o número 2 é a Lua. O número 1 é o masculino e o número 2 o feminino. Então o aspecto feminino dela acaba sendo muito forte, né? A sensualidade, né, do número 2 acaba sendo muito forte, né? Por isso que ela, não é à toa, ela tem essa questão muito forte nela. E é tão legal porque quando você pensa nisso, né, desse número 2, dessa alta sensualidade, desse feminino super aflorado, dessa diplomacia, a gente percebe que ela também foi caminhando para esse ativismo, né, de buscar formas de trazer cuidado com o planeta muito grande. Até porque, só cortando, desculpe, até porque ela tem destino 9 também. Aí o 9 é o número do altruísmo. Não, né? então, e como a gente está nesse processo, você vai entender que Gisele Bündchen, além dela ser esse furacão, essa energia maravilhosa aí, ela conhece os números dela, querido ouvinte. Então você que tá aqui e é fã de Gisele Bündchen, ou mesmo, né, não sou fã, não acompanho muito, mas você obviamente sabe que ela é um grande ícone aí das passarelas. Foi ela, inclusive, que criou esse caminhar jogado ali do quadril, né, quando ela caminha. Foi ela que criou, ela levou pra passarela isso. E aí, tudo isso se encaixa ainda mais quando ela também, depois você vai ver, que ela também se conecta com os números. Então, a partir do momento que a pessoa se conecta com os seus números, um grande portal aí se abre também, né? Porque quando você entende qual é, né, nós temos um ponto aqui que é importante para descobrir o que a gente veio fazer nessa existência. Quando você descobre o que você veio fazer nessa existência, é como se o mundo, né, o horizonte se expandisse, porque você entende, opa, eu vim para fazer isso. Então, beleza, vou em frente, porque uma das coisas que mais que eu sinto, assim, que os meus consulentes, que as pessoas que eu atendo, né, e que eu converso, é que as pessoas falam, eu não sei o que eu devo fazer profissionalmente. E aí, se a pessoa não sabe o caminho dela, ela fica batendo a cabeça na parede, bate a cabeça na parede, né? Ela nunca atravessa, fala, será que eu estou indo certo? Começa a fazer, se dedica a um projeto, fala assim, vou agora me dedicar à caridade.
Começa a dedicar, mas será que eu estou no caminho certo? Começa a buscar muito dinheiro, mas será que eu estou no caminho certo? Quando você descobre os seus números e vê que você está no caminho certo, é como se você tivesse um alívio, né? Então aí as coisas vão fluindo, né? E não quer dizer que tudo vire um mar de rosas, mas esse caminho aí, que nem, veja, a gente já fez alguns MDFlix. Se você não acompanhou, acompanhe, está aqui no canal. Se você também gosta de a Gisele Bündchen ou sabe de alguém que gosta, curte aqui, compartilhe com outras pessoas. E mais do que isso, veja, quando a gente fala da Gisele Bündchen, a gente também está falando de uma pessoa conhecedora de si mesma. Então, ela é a 16ª mulher mais rica do mundo, ela já foi vista pela revista Forbes como a mulher mais bem paga. Tudo isso também tem a ver com esse autoconhecimento dela, que foi através... E, gente, ela sabe de numerologia. Isso é legal. E assim, veja, por que ela vai a fundo nessa questão, né, esotérica da numerologia? Esotérica não, né? A numerologia hoje está muito mais na ciência, eu penso. Né? Mas da pessoa ir lá e buscar e querer entender mais. Ela é missão e expressão 7, ou seja, o nome dela em números é 7. E o Gisele Bündchen também é número 7. Então ela tem o 7 muito forte. As pessoas que são número 7, elas são buscadoras, elas gostam de estudar bastante, elas vão buscar o autoconhecimento. Né? Para elas, o universo, né, delas é o dela. Eu sempre falo que pegando um 5 e um 7. O 5 ele quer explorar o mundo. O 7, ele quer explorar o seu autoconhecimento, o seu entendimento, entendeu? Eu amei isso que você falou, sabe por quê? Porque uma das passagens do livro dela, do Aprendizados, e aí eu fiquei pensando o seguinte, mas como que ela é 7, e ela vai e ela se expõe, né? Porque às vezes eu tenho essa pequena impressão de que o 7 às vezes se fecha, que o 7 é mais científico e tudo. E aí quando você coloca essa outra visão do número 7, veja que interessante, até no livro dela ela comenta sobre isso, que ela incorporava um personagem, um papel, para ela ir para a passarela. Então ela não ficava preocupada com o que as pessoas iam falar ou iam dizer. Então é isso do criar né, você, o buscador da sua própria religiosidade. Então ela buscou dentro dela um papel para que ela pudesse atuar ali nas passarelas. Ela também criou esse novo caminhar. O número 7, ele é perfeccionista, né? Ele não aceita qualquer coisa de qualquer jeito. O número 7, essa questão também que eu falo de religiosidade, o número 7 não aceita qualquer religião. Se você é número 7, você deve passar por isso. Você não aceita qualquer informação que fala da religião, porque o número 7 é o buscador do conhecimento. Né? Eu sempre falo que o número 7 é o sábio, o arquétipo que representa é o sábio. Então essa pessoa ela tem uma sabedoria, às vezes ela estuda, mas muito desse conhecimento está dentro dele. Né? Veja, ela vibra esse 7 muito forte, então é daí que vai todas essas questões. E além disso, uma das características importantes, né, do número 7 é também esse contato com a natureza, né? E aí, de novo, ela conhecedora, ela trouxe todas as habilidades, os aspectos positivos dos números que ela tem, para isso, né? Então, veja, o aniversário dela, por exemplo, deste ano, ela foi passar no meio de uma floresta. Ela queria estar em contato com a natureza. Aí você pensa, né? O que é luxo? O que é riqueza? O que é prosperidade? Ela encontrou dentro dela, conhecedora dos números dela, o quanto é importante estar nesse contato com a natureza, o quanto foi bom ela se desligar um pouco, às vezes, de redes sociais, de situações que ela precisa resolver, para se conectar com a natureza, para se abastecer. Isso também tem a ver com o número 7, né? Sim, com certeza. O número 7 tem essa busca incessante de se conhecer, de buscar a questão espiritual. Ele sempre vai buscar essas questões. A espiritualidade, não, apesar de eu falar, religião não tem número 7, mas a questão da espiritualidade para o número 7 é muito forte. Então, para eles é essencial seguir esse caminho, entendeu? Então, olha só que legal. Outra coisa muito importante aqui, quando a gente fala da Gisele Bündchen aqui, são os ciclos de vida dela, que também se complementam, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que também se complementam dentro desse quebra-cabeça dela aí, e que ela também tá trazendo o melhor, né? Que o ciclo de vida dela atual é o segundo, né? Vibrando pelo número 2, e tem o desafio 7, né? Que é sempre assim, se você pegar, eu acho interessante quando a pessoa tem essas repetições de números, né? Quando você tem no teu mapa, se você também tem o seu mapa e você olha lá, poxa, eu tenho o número 7 de desafio, mas eu sou número 7.
É porque esse é o número específico que você mais vai ter que lidar nessa vida para você evoluir. Né? No caso dela, ó, ela é 7 de missão, 7 de expressão, 7 no desafio, o primeiro ciclo de vida vibrou no número 7. Então o 7 vai repetindo. O momento decisivo a partir de 2026 vai ser também vibrando no número 7. Então o 7 vai repetindo cada vez mais. O que significa isso? É buscar ou resolver esse número 7. Então, se era pra ela resolver esse número 7, ela já tá, tipo, no top of mind aí do esquema, né? Isso. Isso é tão fantástico. E veja, eu acho que o mais interessante disso tudo é você que tá aí se conectar com isso. Porque o que acontece? Muitas e muitas vezes a gente acaba vibrando muito mais o aspecto negativo do que positivo do número. A gente tem uma tendência, né, a vibrar quando as coisas estão bem, tudo ótimo, maravilhoso. Mas no momento em que as coisas não estão indo bem, é nesse momento que você tem que pegar essa energia positiva desse número forte que você tem, para que as coisas comecem, né, para que você possa buscar essas habilidades maiores, né? Isso, e assim, outra coisa que eu trago, né, ó, a Gisele, ela tem, a Gisele Bündchen, né, ela tem sequências negativas, né, mas assim, as pessoas que, quando tem sequência negativa, a possibilidade de você se esforçar e conseguir resultados é maior, mas você precisa esforçar muito, né? Você vê a vida dela, né? Você que leu o livro, foi fácil para ela chegar. Não, nossa, foi assim, foi mágica, né? Ela foi muito ela trabalho, foi ficar às vezes sozinha, foi ela se desconectar, inclusive de um ambiente, né, de drogas, de coisas ilícitas, né? Então ela escolheu esse outro caminho, né? Agora, quando a pessoa como ela, conhecedora dos números, né? E a gente não sabe, né, se de repente ela não tá fazendo uma mudança de assinatura, quem sabe? Agora, pra você aí que tá ouvindo e que de repente tá percebendo que tá sentindo que de repente tá vibrando um aspecto mais negativo do que positivo, né? E como é que você vai saber isso? As coisas não estão se encaixando, você acorda com uma certa angústia, você de repente fica perambulando em vários pensamentos. Ciclos que se repetem. Ciclos vão se repetindo, né? Os mesmos problemas, mesmas situações com pessoas diferentes. Como que a numerologia pode ajudar essa pessoa que está nessa situação? Então, veja, a gente sempre tem que pensar que tudo que a gente quer mudar, né, exige um esforço e um choque. Né? Na numerologia, a gente tem um choque que a gente fala que é a mudança de assinatura planejada. Então, a gente pega os seus números, analisa, por exemplo, aqui no caso da Gisele Bündchen, né, vai analisar os números, qual é o número que se repete muito? Poxa, tem isso. Qual é o número que falta? Pô, nisso. O que ela está buscando? É isso. E aí, a partir dessas informações, você vai lá e faz uma mudança de assinatura. Muda o padrão vibracional da pessoa, traz novos caminhos. E aí, a pessoa vai em busca de novos resultados a partir de uma vibração mais alinhada. É essa que é a ideia. A pessoa se conecta ao número, a um caminho que ela buscou a partir desse processo da assinatura. E aí você que tá aí, tá falando, nossa, chegou o meu momento, eu também quero, né, usar meus números a favor, ter uma assinatura de sucesso. Aqui embaixo tem um link aqui do Profimax para fazer o seu mapa numerológico comigo também. Então você dá uma olhada aqui embaixo, dá uma olhada, entra lá no site. Se tiver alguma dúvida, também deixa o seu comentário aqui, porque isso é muito importante. A gente precisa olhar para as pessoas de sucesso para trazer essa motivação, esse movimento de ação, mas aí depois é com você, né? Que é, de repente, aí uma grande possibilidade que está se abrindo para você aí, que é de ter o seu mapa numerológico, que é se conectar com a prosperidade, não é verdade? É sempre assim, que eu falo uma coisa assim, você acaba sendo um avião. Né? O avião, a numerologia vai te ajudar você na decolagem e no plano, a entender o que vocês querem, o que você buscar. Né? Mas assim, quem vai pilotar, quem vai manter ele no ar, né? Seguir aquele caminho que foi traçado é você. Então é a tua energia, você se dedicando, que vai fazer toda a diferença. É como se você, em vez de ficar assim, andando um monte de círculo, redemoinho, você encontra essa direção, né? E caminha em direção a ela de uma forma mais adequada. E agora, antes de mostrar a assinatura, eu quero só fazer uma reflexão aqui que eu acho que é bem importante. Gisele Bündchen é gêmea da irmã dela, né? A gêmea da irmã é ótimo, né? Mas ela tem uma irmã gêmea aí. E a irmã gêmea, aí as pessoas pensam assim, mas numerologia é tudo igual. Mas os números são todos iguais. Então aqui a gente tem um caso de duas irmãs gêmeas
E a irmã dela acabou, nesse momento até, acho que ultimamente ela tem sido até assessora da Gisele, ela se deu muito bem e tudo mais, porém elas seguiram rumos diferentes, mesmo nascendo no mesmo dia, tendo o mesmo sobrenome. E o que significa isso, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas numerologia todo mundo tem, é o mesmo número, é tudo prático, e não é bem assim, né? Não é porque muda tudo, né? Porque nesse caso vai mudar o nome, né? Mudou o nome, mudou os números. Aí, veja, vai ter que analisar, no caso, o nome da irmã, analisar qual que é o nome em números, verifica ali o triângulo da vida, como eu falei para vocês. Aí é um caso que se detalha, né, para você observar qual que é o caminho que a pessoa seguiu. Né? Talvez os números dela são números da pessoa que é os bastidores, né, que ajuda nesse sentido. Cada um encontra o seu caminho, né? Porque não existe certo ou errado, né? Às vezes a gente associa, né, sucesso à fama. Mas qual é pra você o seu sucesso? O que pra você é sucesso? Isso também tem a ver com teus números, né? De repente você tem um 6 aí, quer se conectar mais à família. De repente você tem um número aí pra ajudar a fazer mais parcerias. Ou de repente pra você liderar mais, né? Tudo isso você consegue ver a partir do seu mapa numerológico, Sim, né? Sim, com certeza. Essa é a ideia. O plano é esse. É você entender os seus números, pegar lá e vai lá e vai fazer. Né? Por exemplo, se eu falar para você, hoje é seu dia favorável, né? Você vai tomar uma decisão. É teu dia favorável? Né? Se você sabe que é o seu dia favorável, você vai em frente e coloca em prática. Né? Toma decisão, vai fazer o que você se propôs. Não é um dia favorável, vou pensar um pouquinho melhor. Aí eu vou tomar decisão no próximo dia. Isso é um exemplo prático. Mas daí entra números, entra as cores, entra você entender o seu ano pessoal, entender o dia, mês, o ciclo de vida. A missão que todo mundo fica nessa busca incessante. Né? Entender isso, e é isso que é o todo que te leva ao êxito. É isso que acontece. Você pegar a tua numerologia, você pegar o todo e você se esforçar para que você atinja o resultado que você está buscando. E aí, caso, né, dentro desses números tenham várias sequências negativas, ou uma ou mais, isso tudo é corrigido através de uma assinatura de sucesso. Isso. E a assinatura da Gisele Bündchen, eu acho que é bem importante aí para mostrar. Então, existem possibilidades, entende isso? Existem possibilidades, existem caminhos que estão se abrindo a você. O que você precisa? Ir para ação, investir em você, porque a partir do momento que você se autoconhece, as portas se abrem em todos os sentidos. E aí, olha só que interessante, quando você olha a assinatura da Gisele Bündchen, é tão fantástico, porque o que você percebe ali? Primeiro, a primeira coisa, né, que a gente analisa pela grafologia é esse movimento. Então, veja, a assinatura dela tem muito mais movimento do que forma. E mais do que isso, olha esse G da Gisele. Esse G aí já mostra uma passarela, parece já até aquele movimento do quadril dela. Por quê? Porque ela ama o que ela faz, ela entrou de cabeça dentro da profissão. E é muito interessante que a assinatura, ela pode revelar traumas, mas ela também revela muito sobre quem é você. A assinatura é muito mais sobre quem é você do que sobre as outras pessoas. Então, veja, além disso, ela não coloca ali o sobrenome dela, mas isso não é um problema. Quando ela coloca o primeiro nome dela, isso está relatando aí uma infância feliz, uma infância agradabilíssima, e ela tem essa memória afetiva que ela carrega junto com ela. Além disso, além desse movimento, ela é uma pessoa extremamente prática, então ela não fica remoendo as coisas, ela é muito prática no que ela faz. E se você olhar a carreira dela, isso se reflete também nessa assinatura. Então, se a tua assinatura não está refletindo quem você é, não está refletindo quem você quer ser, está mais do que na hora de você reformular isso para trazer mais agilidade, mais praticidade, mais liderança, mais autoestima, quem sabe? Tudo isso se reflete a partir dessa assinatura, a partir desse conhecimento com os teus números, retirando essas sequências negativas, para que você se identifique cada vez mais com quem você é e com o caminho que você quer seguir, né? É isso aí. Então é isso que nós temos para hoje. Estamos encerrando esse MDflix maravilhoso, o seu programa de numerologia cabalística, para que você se conecte não só com histórias de famosos, mas também com a sua história. Está no seu momento aí de brilhar, assim como a linda Gisele Bündchen. Parabéns, né, por todo esse trabalho e por esse legado lindo que ela está deixando aí para toda a humanidade.
Fiquem com a gente, se você gostou, curte aí, deixa seu comentário, valeu a pena, foi legal, o que te interessa dentro da tua assinatura, o que você verificou na tua assinatura e que você também está pronto para fazer uma mudança positiva. Um grande beijo e até a próxima. É isso aí, pessoal, força e raça. Tchau, tchau, gente.